Olá para você, muito boa tarde. São 3 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília. Estamos chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. Eu sou Daniel Morales e no BMC Business de hoje nós vamos bater um papo ao vivo sobre varejo com a Pietra Guerra, especialista em ações da Clear Corretora, porque a partir de hoje a B2W passou a ser negociada com o código AMR3 na B3. A empresa passa a representar não somente os ativos digitais das lojas americanas, mas também os físicos, enquanto LAME3, LAME3 e LAME4 passam a ser holding da companhia. O que muda agora nessas companhias? Quais sinergias serão geradas? Como que o mercado está recebendo essa mudança? Nós vamos falar sobre isso aqui no BMC Business de hoje. Vamos falar também de Pague Menos e de cenário macroeconômico. Mas antes, deixa eu chamar o Alex André, que é especialista de investimento e está aqui todas as tardes com a gente no BMC Business. Alex, em primeiro lugar, o mercado já estava esperando essa unificação das operações da Americanas com a B2W. Na sexta-feira já tinha analista do mercado esperando fortes quedas para o papel hoje e não foi diferente, né, Alex? AMER3 performou entre as maiores quedas do dia nessa segunda-feira. Então, vamos explicar o que muda agora com a Americanas SA, o que acontece a partir de agora e quais as sinergias serão geradas. Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Muito prazer aqui receber você aqui no BMC Business também. Falando um pouquinho sobre lojas americanas, né, acho que não tem nenhuma grande novidade referente ao que o mercado esperava. Você muito bem pontuou referente às junções dos ativos da B2W. Né, a companhia até fez uma apresentação que a gente vai colocar aqui na tela também para falar um pouquinho sobre isso. Mas os analistas também colocando, né, uma visão mais negativa, principalmente, né, sobre essa junção, né, que no longo prazo, né, a companhia quer gerar valor para o acionista e ao mesmo tempo ter também até benefícios fiscais. Né, então são alguns pontos que vale a pena colocar em consideração, né, e ao mesmo tempo, né, a companhia sendo mais bem precificada, como pode dizer, né, juntando, né, os ativos da B2W, né, os ativos físicos e ativos digitais, principalmente que a companhia está surfando, né, um momento muito positivo, né, na parte digital, né, quando a gente fala principalmente do valor transacionado, né, o GMV, né, a geração de caixa, né, no período. Mas a B2W, né, olhando só para ela em si, né, o mercado não precificava tão bem. E agora, fazendo essa junção, né, a Lojas Americanas também enxerga, né, como um novo momento, né, de criação para o valor para o acionista, né, ao longo dos próximos trimestres, ao longo dos próximos anos, tá bom? Então vamos colocar a apresentação aqui na tela, pessoal, para a gente falar um pouquinho sobre isso, né, o que realmente mudou, né, nesse calendário, né, dos principais acontecimentos, né, o que aconteceu agora, né, como o próprio Daniel Morales falou, né, ou seja, agora está sendo negociado como AMER3, né, mas, né, os ativos da Lojas Americanas ainda continuam ainda sendo negociados, né, como LAME4 e LAME3, né, e a B2W, né, a famosa BTOL, né, parou de ser negociada somente a AMER3. Né. Então, o que a gente tem aqui de novidade? Né? A gente tem aqui, principalmente na primeira tabela, né, o quadro de resumo das principais datas, né, lembrando que essas fontes aqui são diretamente das empresas, né, ou seja, tanto Lojas Americanas quanto a antiga B2W, né, agora Lojas Americanas. A gente consegue ver nesse quadro, passando para o próximo slide, né, os eventos. Né? Então, desde o dia 10 de junho, né, tiveram uma AGE, né, para deliberar sobre a cisão parcial. Né? Depois, ali, dia 12 de junho, foi o início do prazo de exercício de direito, né, da retirada de LAME3. E agora, né, indo mais para frente, né, do dia 16 de julho, né, na sexta-feira, a posição acionária de Lojas Americanas que terá direito às ações de Americanas. Né? Ou seja, agora, cada 18 ações, né, que você tem ali de LAME, você consegue ter ali uma ação, né, de Americanas. Né? Então também tem no dia 19, né, hoje é a data ex-direitos, no dia 19 também hoje, né, tem a mudança do ticker da empresa, de BTOL, né, BTOW3 para AMER3, e no dia 21 de julho o que vai acontecer? Vai ter os créditos das ações da AMER3 para acionistas que possuem ações de Lojas Americanas em bolsa, tá? Lembrando que tem essa proporção ali de 18 para 1. E também crédito das ações de AMER3 para acionistas que possuem ações da Americanas no livro escritural, tá? Então, ou seja, tanto o AMER3 quanto o LAME4 como o LAME3,
né, proporcionalmente o acionista irá receber ações de AMER3, tá bom? O que muda, né, da companhia, né, nos próximos passos? A companhia separa os 4 principais pontos aqui da apresentação, né? Então, primeiro, a companhia ela coloca uma nova jornada, né? Ou seja, vai surgir uma new co, né? Uma nova companhia que cria uma plataforma ainda mais robusta, juntando, né, integrando, né, a cadeia digital com a cadeia física. A parte de estratégia, né, a companhia coloca ali como uma oportunidade única de acelerar a evolução, né? Ou seja, os ativos mais bem precificados e muito bem posicionados agora, olhando essa retomada econômica e ficando de uma forma mais sinérgica e muito mais clara, tanto para o investidor quanto até para o analista mesmo precificar as ações, né, do grupo. Também, sinergia, né, ou seja, acho que o principal ponto dessa mudança é a sinergia, né? É acelerar o crescimento da maneira mais eficiente, ou seja, com menor custo, que tem um benefício fiscal, né, que vem da B2W, né, para Americanas, isso também é um ponto muito interessante, e a parte da governança corporativa, né, da Americanas S.A. Então, realmente, a parte da governança também traz, né, membros independentes, né, que também englobam, né, com visões diferentes, mas com um objetivo único, né, de crescimento da companhia e, claramente, né, uma visão de valor, né, para os acionistas. Então, aqui no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, desse universo, né, Americanas, né, que não engloba só a marca Americanas, mas engloba diversas marcas, né, então a gente consegue ver nessa tabela aqui, principalmente, né, os principais pontos, né, ou seja, os principais clientes, sellers, né, merchan, fornecedores, né, time. Então a gente vê aqui a AMI, né, como um principal braço ali, não só de cashback, mas uma parte de digital, né, de fintech. O Bit Capital, como a gente comentou até na sexta-feira, falando das operações. A Paraty também, junto com a Nexus, que também engloba nessa parte de fintech. A parte de logística, né, a companhia também possui tanto Americanas na parte de logística, como a AMI Flash também com entregas mais rápidas, né? Lembrando também que a AMI, né, fez parceria com a BR Distribuidora, né, para as lojas de conveniência do grupo. E a gente ainda tem outros pontos interessantes para falar, que principalmente, se a gente colocar nessa cadeia, né, de sinergia, ainda tem a parte de tech e inovação, né? Então, ou seja, a companhia ainda precisa investir ainda mais em tecnologia, mais em inovação, né, mais em P&D, e claramente reflete na parte de consumo, né, onde a companhia é muito forte. Né, tem o Sou Barato, né, que é o outlet da Americanas, o Shoptime, para quem conhece, para quem compra na internet, assim como o Submarino, né, que também é uma marca muito forte, presente na internet. Há também a aquisição que eles fizeram também da Phuket, né, da Imaginário, e também da Mind, e também de supermercados Now, né, que é o maior supermercado ali quando a gente pega o mercado, né, de varejo alimentar, principalmente na internet, né, no site. Também tem a parte da marca Chip, né, a BR Mania, como eu falei para vocês, né, que fizeram uma parceria ali junto com a BR Distribuidora, e também tem ali principalmente as marcas americanas, né, tanto com a Americanas Digital e também a Americanas Lojas Físicas, como todos nós conhecemos. Né? Então, juntando todo esse conglomerado, né, todas essas marcas englobam tecnologia, consumo, fintech e logística, traz ali de uma forma muito mais sinérgica, principalmente passando para o próximo slide, aqui a gente vai entender um pouquinho mais o que isso reflete, né? Ou seja, reflete num ecossistema muito mais poderoso, ou seja, essas marcas juntas refletem no efeito de rede. Né? Então aqui no próximo slide a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que conectando consumidores, né, sellers, merchan e fornecedores, né, e economia de escala. Né? O que é economia de escala? É uma expansão da economia, né, da companhia, acelerando o crescimento e gerando eficiências operacionais, ou seja, juntando os ativos físicos, será que realmente a companhia consegue extrair valor, consegue chegar mais longe, né, consegue realmente fazer o mesmo serviço com menor custo? Eles consideram que sim, né, ou seja, esse movimento é um ponto muito importante. A marca, né, acho que reforçando o posicionamento da marca original Americanas, né, um nome muito forte, conhecido no Brasil todo, e utilizando esse nome, né, é um principal ponto também para a companhia gerar valor para o seu consumidor e principalmente gerar fidelização e recorrência, né, das compras. A parte de tecnologia proprietária foi desenvolvida, né, nos Digital Labs, né, ou seja, nos próprios canais digitais deles, né, próprios, ou seja, eles não terceirizam, né, a tecnologia, em parceria, claro, com instituições globais, principalmente para aumentar, né, a capilaridade online, né, digital no Brasil todo. Né. E aqui no próximo slide a gente vai falar um pouquinho sobre as prioridades estratégicas. Né? Então lembrando, tem muita coisa ainda para ser feita, né? Muita coisa que a gente comentou aqui. E quais são as alternativas e quais são os principais pontos que precisam ser priorizados? Né? A companhia precisa principalmente maximizar a experiência do cliente, que é o famoso User Experience, né? E as métricas, né? Quais são as métricas? Eles observam muito a geração de caixa,
né, ou seja, que eu até comentei ali no primeiro slide, a companhia precisa gerar caixa, número de transações, ou seja, número de pessoas por loja, inclusive eu até comentei na sexta-feira, né, clientes americanas, em torno ali dos clientes, eles compram 10 vezes no ano, né, isso é uma média, claro, que faz a transação nas lojas americanas. A base de clientes ativos também cresceu muito forte nos últimos anos e também um crescimento acelerado, ou seja, juntando os ativos, né, físicos e digitais, será que realmente eles conseguem aumentar essas métricas? A companhia acredita que sim, né? Então, claramente, juntando também os ativos, traz uma experiência melhor para o cliente, ele é mais atendido e também tem né, opcionalidade cada vez maior para fazer a sua experiência de compra ficar cada vez mais relevante no seu dia a dia, que faz parte da estratégia da companhia ali, que é o primeiro quadro, né? Aqui no próximo slide, a gente vai falar realmente de fato, né, qual é o sonho da companhia, né, quando ela quer expandir, ela quer crescer. A gente falou de alguns pontos mais qualitativos, mas de fato, aonde ela quer expandir, né, aonde ela quer criar, gerar investimentos, né, ou seja, gastar dinheiro, né, ou seja, olhar de uma forma com mais carinho, né. Então ela tem esses principais pontos aqui, né, esses cinco pontos. Primeiro, plataforma física, plataforma digital, a plataforma de fulfillment, fintech e motor de inovação, tá? Então, crescimento orgânico, né, impulsionado por desenvolvimento e expansão de novas plataformas. Por que crescimento orgânico? Porque a companhia não está enxergando aquisições de novas marcas. A companhia não fez aquisições, inclusive até o grupo Unicor, né, que a gente comentou ali, que é a Phuket, né, Imaginário, mas agora ela está observando com um crescimento orgânico nesses principais pontos. Tá? Então, plataforma física, eles querem crescer no same store sales, né, ou seja, crescer nas mesmas lojas, acima da inflação, né, lembrando que a inflação é o principal ponto aqui, né, tá rodando em torno de 8,5% quando a gente pega IPCA, e com rentabilidade, ou seja, trazer realmente uma geração de valor, expandir a área de vendas nos diferentes tipos de lojas, né, ou seja, cada tipo de loja, tanto a loja menor quanto a loja maior, independente se está dentro do shopping, se está fora do shopping, realmente atender o cliente aonde a loja está com um determinado produto que atenda a necessidade de cada área. E também criar uma das maiores redes de franquia do Brasil. Tá? Esse é o principal ponto ali de desafio de plataforma física, que é o sonho da companhia. Plataforma digital, eles querem ganhar share, né, no e-commerce, que é um ponto muito desafiador, né, vários players, né, não só a Via, mas também não só a Magalu, que são os maiores, né, do segmento, mas eles querem realmente ganhar share, e para ganhar share eles têm um desafio muito grande, né, cada vez mais a gente está observando novos entrantes, né, e também uma maior competitividade, né. E isso eles precisam ter o melhor NPS do e-commerce, ou seja, o melhor Net Promoter Score, ou seja, a melhor nota de experiência do cliente. Porque se o cliente é melhor atendido na plataforma da Americanas, ele vai pensar 2, 3 vezes para comprar em outro site, né? Então, em outro e-commerce. Então, eles querem ganhar principalmente no encantamento do cliente, né, na entrega de valor, né, e principalmente nos principais detalhes, né, que a gente pode falar como fintech, né, ou seja, gerar esse hub de opcionalidades, e também que a gente vai falar do principal ponto aqui agora, no próximo, que é a plataforma de fulfillment, né, que é a malha logística, né, ou seja, eles querem atender o Brasil todo, né, então eles querem expandir entregas em até 24 horas, ou seja, cada vez mais as entregas são mais curtas. Muitas vezes você entra num site e você quer comprar alguma coisa, independente do que seja, e você quer que entregue em 24 horas. Imagina você entra num site que entrega em 7 dias e está, sei lá, R$10 mais barato, e você está na plataforma da Americanas que talvez seja o mesmo preço ou até mais barato, ou mesmo que seja um pouco mais caro, mas entrega em 24 horas. Provavelmente você vai escolher essa entrega mais rápida, né? Uma entrega de 24 horas. E cada vez mais os consumidores estão sendo acostumados a isso, né? As plataformas estão cada vez mais ágeis nesse sentido de expandir as entregas bem rápidas, né? E também implementar esse Ultra Fast Delivery, né? Que são entregas em minutos, né? São entregas principalmente que não saem do centro de distribuição, né? Não sai do CD. Ele sai ali de um hub, né? Sai de uma loja da Americanas próxima, sai de um parceiro, tem aqueles estoques, né? Aqueles hubs. Então esse é o principal ponto que não só Americanas, mas outros players também estão investindo, né, em todo o Brasil para trazer ali, encantar o cliente, entregar em minutos, né, e também surpreender positivamente na parte da entrega. Na parte da fintech, a gente tem aqui o seu principal meio de pagamento em todas as plataformas, né, ou seja, não só utilizar o cashback da AMI, mas utilizando o cashback da AMI, você com aquele dinheiro, né, que você conseguiu fazer cashback, você também
consegue depositar dinheiro, pagar contas, carregar telefone, enfim, fazer qualquer tipo de transação de banco, né? Ou seja, lançar o banco digital. Essa é a meta, eles querem lançar o banco digital da Americanas, né? A gente está vendo aqui diversos players também fazendo, bancarizando, né, como pode dizer, tendo seu próprio banco. A própria Banqui, né, da Via também é um dos principais pontos, né, para a gente comentar aqui. Eles querem espelhar nesse modelo de banco digital atrelado ao varejo, né? E crescer a base de aceitação. Né, aqui no Brasil a gente vê uma base bancarizada muito pequena, né, principalmente fora do eixo do Sudeste. E aí tem um desafio muito grande de bancarizar os clientes na parte digital e, consequentemente, fazer esse cross-sell, né, ou seja, o cliente que tem a conta, né, na Americanas, do banco ali da Americanas, e ao mesmo tempo ele consegue comprar ou mais barato ou mais fácil algum determinado de produto, tendo linha de crédito. Então isso gera sinergia e gera receita tanto na parte de crédito, gera receita na parte do varejo. Então isso a companhia consegue também olhar com uma aceitação muito ação dos negócios de uma maneira muito positiva. A queda de lame é uma requadramento do investimento, é um investimento numa hold, e o ponto de Amer 3, mas ele deve capturar, sim, também como holding, os ganhos da investida dela, que é a Amer 3, e que a gente entende que a combinação foi positiva e deve aí colher os ganhos. Eu acho que hoje ainda são movimentos de reenquadramento mesmo, como você colocou, de reacomodação dos papéis, mas o importante é a gente olhar para a estrutura que a gente vai ter daqui para frente, que a gente entende sim que é uma estrutura muito positiva, e isso também tende aí, voltando para o ponto de lame, a beneficiar tanto os papéis de lame 3 quanto o lame 4, porque os dois acionistas aqui vão receber a mesma quantidade de ações de Amer 3. Então, isso tende a tornar também mais uniforme a cotação desses dois papéis. Então, de uma maneira geral, tem uma reacomodação, mas o que a gente vê daqui para frente é como mais positivo. Tá certo. Só para explicar para o pessoal que está assistindo, que a gente está com um pequeno delayzinho, um atraso aqui, mas a gente consegue se entender aqui, não tem problema não. Bom, teve é segunda-feira, é o delay da segunda-feira. Eu também estou achando que é isso, viu, Pedro? Mas olha só, teve casa de análise que já reitera a recomendação de compra para lojas americanas com Lame 4 e para Americanas SA, que agora é o novo nome da B2W na B3. E para vocês aí na Clear, qual que é a recomendação para a Amer 3? A gente também reitera aqui a nossa recomendação positiva e muito focado nesse ponto que a gente colocou, de uma vez que ele une os dois negócios, aproxima, ele tem um universo, ele cria o ecossistema, ele está mais perto de ter o ecossistema, a multicanalidade, de atuar de maneira mais 360 mesmo. E isso a gente entende sendo o futuro das empresas que vão ter sucesso no e-commerce e no varejo como um todo. A gente vê um ambiente mais cada vez mais que tem mais competição, acirrou muito a competição do ano passado para esse, com a pandemia, com praticamente todas as empresas de varejo de diferentes tamanhos indo para o online, porque essa é a nova forma de consumir. A gente entende que é um hábito que veio para ficar, é uma mudança mesmo de postura do consumidor. E uma vez que você consegue, tendo a capacidade, tendo os dois negócios, o físico e o online, tendo essa questão de banco, que eu até vi que vocês estavam comentando no quadro anterior, que é muito essa parte de atender também com soluções financeiras, de criar esse ecossistema robusto, é mais positivo. E a gente entende que esse passo da combinação dos negócios vai em linha com a criação de um ecossistema robusto, que deve trazer aí, como a gente comentou, agilidade, reduzir preocupações em potenciais conflitos que eventualmente teria entre Lame e B2W, ganhos de sinergia, tudo isso a gente entende como muito positivo. Então, a gente também aqui reitera a nossa visão positiva para o papel. Agora, o Amer, né? Legal, Petra. Petra, eu vou aproveitar aqui para chamar para a nossa conversa o Alex André, que está acompanhando aí a entrevista e tem pergunta aí para você. Oi, Petra, tudo bom aí? Muito boa tarde. Tudo certo, Alex. Petra, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Falando aqui sobre o setor de varejo, né, como um todo, a gente está observando aqui, principalmente na apresentação que eu coloquei, né, que a companhia
falou um pouquinho sobre esse segmento, né, principalmente de inorgânico, e os negócios online têm aumentado, né, essa disputa aí no varejo como um todo. A gente observou aí a compra, né, da Kabum, né, pelo Magazine Luiza, considerada aí a maior transação já realizada no comércio brasileiro, que também intensificou a competição no setor e aqueceu ainda mais, né, esse movimento de aquisições no varejo, né? E você acredita que ainda tem mais espaço de crescimento para os e-commerce, né? Inclusive, né, essa sinergia também a companhia coloca, né, como uma frase, né? Ou seja, aumentar, né, o seu poder ali de fogo, né? Eles colocam até bem essa frase, poder de fogo no M&A. Então, como que realmente essa mudança na companhia pode trazer aí um novo patamar de aquisições inorgânicas, né? Tá. Acho que é muito interessante a gente ressaltar o que você colocou desse momento de mais acirrado para o setor. Então, sim, a gente corrobora com essa visão, a gente está vendo diferentes movimentos de fusão e aquisição em diferentes linhas de negócio, cada vez mais quem era do varejo físico fazendo aquisições para ir para o digital e vice-versa, que é muito essa questão da omnicanalidade, como a gente colocou, a gente entende que essa é a estratégia mais acertada para o setor, é o que vem dando. E nesse ambiente, sim, mais competitivo, é possível que a gente tenha algum ruído quase que de curto prazo. A gente entende que pode ter aí uma dinâmica mais complicada, que vai ser até nesse momento, então, mais importante que as empresas tenham um bom posicionamento, estejam fortes nos canais que elas atuam e tendo essa comunicação, fazendo aquisições, é uma forma muito interessante de você ganhar essa multicanalidade de uma forma mais rápida, então isso faz sim muito sentido, mas apesar desse cenário mais competitivo, que pode sim trazer ruídos para o curto prazo, a gente tem uma perspectiva muito positiva pro longo prazo das empresas de varejo, e aí quem já tiver no varejo online ganha com isso. Muito por conta dessa mudança de hábito do consumidor, isso veio para ficar. A gente entende que consumir de uma forma digital é um hábito novo e que um hábito recentemente novo, né, assim, que foi intensificado com a pandemia e que é uma mudança estrutural. Então, quem estiver bem posicionado nisso tende a capturar os ganhos e aprender a se adaptar e se destacar nesse ambiente mais competitivo. Então, por isso é muito importante que as empresas estejam integradas, sejam atraentes aqui, tanto para os seus fornecedores quanto para os seus clientes, então tem um sistema de entrega que consiga agregar valor, porque espaço para crescer, espaço para vender online a perspectiva é muito positiva. Então, quem melhor se posicionar nesse setor, trazendo aí, então, facilidades para o seu cliente e para o seu fornecedor, vai se dar melhor. Mas, e daí uma forma disso as aquisições, como a gente colocou, respondendo aí o que você perguntou. Muito obrigado, Petra. Agora tem uma outra pergunta aqui, que o e-commerce em geral, né, teve uma alta de 13%, né, nas vendas e de 24% no faturamento no primeiro trimestre. Né? A gente tem visto, né, principalmente um movimento muito grande, né, dos varejistas também ampliando, né, a estrutura de comércio virtual. Essa tendência deve continuar aí mesmo com a abertura das lojas físicas? Como que você avalia, né, como que deve ser um modelo predominante das varejistas no pós-pandemia, como pode-se dizer, né? Sim, eu acho que assim, esse ponto da reabertura pega muito aqui. A gente está num momento em que sim, a gente tem uma visão muito positiva, especialmente agora, que já está aproximando, né, a temporada de resultados que começa a semana, que empresas que estejam ligadas à reabertura, e aí é o varejo físico, tenham resultados atrativos e nesse momento vão se dar melhor pelo boom, pela demanda reprimida, enfim, pela experiência da compra que faz que agora pode pesar muito na decisão de consumo. Mas, de qualquer forma, repito aqui, a estratégia mais vencedora é aquela que que conseguir atender o cliente nos diferentes canais. Porque também tem aquele consumidor que se habituou a comprar online e não vai deixar de comprar online, entendeu? Isso foi um hábito que veio para ficar. E aí é muito interessante a gente olhar enfim, o movimento que teve aqui de B2W com o Lame, essa combinação dos negócios, a gente entende que a empresa é uma das melhores posicionadas nesse momento. Por quê? Porque ela já tem aí o digital e ela tem o varejo também, que é um modelo de negócio que tende a se beneficiar muito da abertura. Porque quando você vai numa loja, dificilmente você toma uma decisão e fala, hoje eu vou sair para ir nas lojas americanas comprar alguma coisa.
Não, é muito mais uma compra de impulso. É um ticket médio baixo. Você tá parando, tá passando na rua e fala, ai, olha, essa loja aqui tem tudo, deixa eu já resolver aquilo que eu precisava comprar, tava na minha lista de afazeres aqui, já para e compra. Então, essa compra por impulso é uma característica do modelo de negócio das lojas americanas. Então, é o que a gente entende aí que vai colher o resultado desse fluxo de pessoas passando na rua. Então, mas ela continua atendendo agora no digital, com toda a estrutura que ela já tinha de B2W. Então, essa combinação de negócios, acho que é quem vai mais brilhar os olhos na divulgação de resultado. Quem conseguir capturar a reabertura da economia, mas já tem aquela mudança estrutural de atender o seu cliente no digital, que a gente entende que é um hábito que veio para ficar. Uma ótima análise, Pietra. Vou passar agora para o Daniel Morales. Daniel. Vamos lá, então, Alex. Pietra, considerando o panorama das empresas do varejo e as movimentações recentes, quais empresas que chamam mais atenção e são boas opções para o investidor nesse momento? Vamos lá. Como reitero aqui, então, a nossa visão positiva para a Mer e para a Lamy também, né? A gente tem aí uma perspectiva muito boa pelo que eu acabei de colocar, que a gente entende que é uma empresa bem posicionada nesse momento para colher tanto a reabertura quanto o digital. E fora esse papel, eu acho que um outro que faz sentido a gente destacar também é Mercado Livre. É uma ação que sofreu um pouco no começo do ano, porque as empresas de tecnologia acabaram ficando para trás frente a commodities, empresas de valor aí que tiveram uma valorização mais interessante com toda a reabertura das grandes economias. O setor tech acabou, mas também é uma empresa muito, muito bem estruturada. Ela está na nossa bolsa através de BDR, né? Então a forma de investir nela pode ser através da B3, diferente das ações aqui. É outro produto, é o BDR, mas a gente entende que é também uma exposição muito interessante para você ter nesse setor. Aqui mais focado no digital, mas é uma empresa muito, muito redonda, que a gente costuma falar. Ela tem uma operação, ela é muito eficiente no que ela faz. Acho que assim, até quem consome, às vezes, você vê que as pessoas gostam de consumir no Mercado Livre, tem uma agilidade, ela tem esse diferencial que a gente falou que é muito importante você agregar valor para o seu consumidor e para o seu fornecedor nesse momento que tem tanta no mercado. Então, Meli aqui também é um papel que a gente gosta bastante, inclusive está na nossa carteira de renda variável, acho que vale destacar aqui. Legal. Pietra, eu queria dar espaço também para o pessoal que está mandando pergunta aqui no nosso chat. É claro, sempre, se possível, responder, óbvio. O Juliano Ramos, ele mandou uma pergunta, ele colocou assim, pergunta mais para o fim da conversa. Sem levar em conta fatores mais sistêmicos, como variante Delta aumentando, taxa de juros, etc. Quais os riscos da tese em Amer 3? Eu acho que a empresa ainda tem que se provar em alguns pontos, como a própria estrutura dela de trazer trazer esse a mais que posiciona ela de uma forma mais interessante frente à competitividade. Então, tanto ao fluxo que ela tem de entregas e alguns pontos com os fornecedores, a gente tem uma perspectiva muito boa, mas a empresa ainda tem que se provar. A gente já acompanhava isso em B2W, que prometia ser uma empresa rentável e durante alguns ciclos ela frustrou o investidor dela, né? Então, acho que a empresa ainda tem alguns pontos aí de logística e de agregar valor, de valor que ela se propõe a fazer para que realmente isso potencialize o case de investimento que a gente está falando aqui. Mas é o que a gente falou, a gente entende que essa combinação deve favorecer a isso, mas a empresa ainda tem que se provar nesse ponto. Acho que tá certo. Isso é importante. Legal. Pietra, aqui no Brasil, nós começamos a temporada, né, de balanço do segundo trimestre com a Neoenergia nesta quarta-feira, após o fechamento do mercado. Quais as perspectivas para o segundo semestre? É possível antecipar quais setores eles devem se destacar nos resultados?
Vamos lá. A gente tem uma perspectiva muito positiva com commodities ainda. Como a gente colocou, acho que no primeiro trimestre já foi um setor que se destacou. E aí muito embasado no momento que a gente estava vivendo, né? A retomada das grandes economias fez com que matérias básicas e primas, seja petróleo, minério de ferro, fossem demandados para suportar aí a volta dos Estados Unidos e da Europa. Então, e esses preços, isso aí fez com que elevasse o preço das commodities. E esses patamares se mantiveram alto. Então, tanto petróleo como minério de ferro negociados aí a valores muito maiores que os patamares históricos. Então, isso foi muito positivo para o primeiro trimestre e se mantiveram esses preços para o segundo trimestre, o que deve trazer aí mais um forte resultado desse setor. Então, esse é o primeiro aí que eu destacaria. E o segundo também, o varejo, em particular aí o tradicional, que deve capturar a reabertura ainda gradual. Ainda a gente sabe que tem vários pontos da pandemia e de vacinação sendo discutidos e no radar, mas a gente já teve uma volta, ainda que mais leve, de alguns setores da atividade. Isso deve estar o tradicional em particular. E aí acho que vale destacar também aquele varejo básico, como, por exemplo, o alimentar, que tende a continuar se beneficiando. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no BMC Business, mas antes disso eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais, a sua palavra, o que você gostaria de destacar, fique à vontade. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre muito bem recebida, e a audiência é sempre muito, muito atualizada, sempre trazem pontos ótimos, então muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. E acho que ponto de destaque desse começo de semana, a gente viu aí uma semana começando com a aversão aos mercados mais tensos lá fora, aqui no Brasil, e minha mensagem final fica a reforçar o que te protege nesse momento de risco, né? É a diversificação. Então, você não está exposto só a um cenário, a um setor, a uma moeda, a uma economia, a uma região. Isso tende a ser, se você fica mais vulnerável a esses bom humor ou mau humor do mercado. Quando você tem uma estratégia de investimento diversificada, você tende a estar, de uma certa forma, mais blindado. Você pode se beneficiar de diferentes setores. Então, aproveitar agora que está começando um semestre novo, né? A gente está em temporada de resultados. Acho que é um momento super oportuno aí para avaliar, entender o que está acontecendo numa dinâmica de forma geral do mundo e o que pode fazer mais sentido agora. Ter exposição a commodities continua sendo interessante. Ter exposição ao varejo também. E aí, ir montando o seu portfólio. Ter investimentos em tecnologia é um momento interessante também. A gente está vendo essas ações retomarem agora, depois de terem sofrido no começo do ano. Então, aí, ir montando essa estratégia de diversificação, olhando o macro e vendo o que pode fazer sentido, eu acho que é o recado que eu deixo nessa segunda-feira. Legal, Pietra. Mais uma vez, então, muito obrigado pela sua participação aqui. Uma ótima tarde e até a próxima. Igualmente, até a próxima. Tchau, tchau, Pietra. Bom, só lembrando, então, essa foi a Pietra Guerra. Ela é especialista em ações da Clear Corretora. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do papo sobre o setor de varejo, que tem sido bastante movimentado por fusões e aquisições nos últimos meses, como a compra da Extra Farma pela PagMenos, por exemplo. Essa foi uma grande operação que, sendo aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, deve adiantar em até 3 anos o ciclo de expansão da PagMenos, que também deve, a partir desse mês de julho, focar em um ritmo intenso de inaugurações de novas lojas. Foi o que disse o Luiz Renato Novaes, CFO da companhia, em entrevista aqui para o BMC Business. Vamos dar uma olhadinha. A companhia nasceu num bairro popular aqui da região de Fortaleza, então a companhia tem no seu DNA atender um público de uma faixa de renda mais popular. A gente chama de uma classe média expandida brasileira, que é aquela população, de acordo com as classificações do IBGE, que é o público que a gente chama de B2, C e D, que tem até uma faixa de renda até R$ 4.400 renda familiar por mês. Então esse é o público que
mais de 70% das lojas da PagMenos, as proximidades das lojas da PagMenos, o perfil de pessoas que moram nessas regiões é esse perfil da classe média expandida. A PagMenos, nesses 40 anos, ela cresceu muito rápido. Principalmente entre os anos de 2016 a 2019, a companhia abriu aproximadamente 500 lojas nesse período. E nesse período de abertura tão intensa, a companhia realmente fez algumas apostas em algumas faixas de renda, inclusive, diferente daquelas que a PagMenos tem bastante know-how de operação, que é essa classe média expandida que a gente comentou, e algumas dessas lojas não performaram bem. E a gente, então, passou por um período ali entre os anos de 18 a 19 de saneamento do portfólio, depois desse ciclo forte de crescimento. Então, sim, foram fechadas algumas dezenas de lojas que não estavam performando bem, para otimizar a rentabilidade da companhia. Acho que faz parte de um processo de crescimento robusto, né, de algumas apostas, e nem todas deram certo, como é relativamente natural. E aí a gente permanece com a grande maioria de lojas desse ciclo aberta, com resultados bastante expressivos, né? A companhia vem crescendo bastante o seu faturamento médio, seus resultados operacionais, né, que a gente chama de EBITDA e lucro líquido. Então, isso se deu com certeza também a esse ciclo forte de expansão, mas sim, durante esses 2 anos, né, especificamente 18 e 19, a gente saneou o portfólio e agora a gente está pronto para um novo ciclo de crescimento, né, como foi citado no início da reportagem. A PagMenos fez um IPO em setembro do ano passado, a companhia se capitalizou, se preparou bastante com base em todos os aprendizados que a companhia acumulou nesses 40 anos de mercado, e retomamos agora um novo ciclo de expansão que culminou também nessa aquisição da Extrafarma, que foi mencionada também no início da reportagem. No final de 2015, né, quando a General Atlantic fez o investimento na PagMenos, desde então ela vem com essa associação com o grupo de fundadores da PagMenos, transformando a companhia. Então, a companhia ela contratou novos executivos, a companhia passou por um processo de otimização da sua governança, passou por um processo também de implementação de novos sistemas, novos processos, consultorias importantes foram contratadas, consultorias estratégicas para redefinir o futuro da companhia, redefinir, ter mais clareza desse público-alvo, que foi a primeira pergunta que você fez. Então, tudo isso aconteceu também com o apoio da General Atlantic, depois de final de 2015, e a companhia se profissionalizou e hoje ela tem realmente um nível de excelência bastante alto, tanto em termos de operação de loja, quanto de governança, e isso, com certeza, foram alguns dos pilares que hoje sustentam esse crescimento tão robusto da companhia. Então, isso foi bastante importante e nos ajuda até hoje no Conselho de Administração e com participações em comitês temáticos, né, diversos comitês que a companhia tem instalado para aprimorar sempre todas as áreas da companhia, como digital, como marcas próprias e assim por diante. Então, eles apoiam bastante em diversos desses fóruns. A gente acredita muito nessa categoria de serviços, né, que a gente oferece dentro da loja. Então, a gente realmente acredita que a farmácia do presente e mais ainda a farmácia do futuro é aquela farmácia que vai apoiar o público em geral em diferentes frentes relacionadas ao controle da sua saúde. Então, hoje a PagMenos oferece 37 diferentes serviços dentro das nossas clínicas farmacêuticas, que vai desde uma medição de pressão arterial, medição de glicemia, até, por exemplo, um teste genético, que a gente chama nas nossas lojas de teste da bochechinha, que é similar ao teste do pezinho que recém-nascidos fazem para identificar desvios genéticos. Esse teste ele identifica até 300 desvios genéticos. Então, é uma gama bastante completa de serviços. Então, aquele consumidor da PagMenos, ele tem a oportunidade de encontrar dentro das farmácias da PagMenos todos esses serviços que ajudam a controlar as suas patologias, né? Então,
agora mais do que nunca nesse período de pandemia, a população já tinha uma boa noção da importância de controlar as suas patologias, as suas doenças crônicas, e agora ficou ainda mais claro que sabemos todos, agora ainda mais, de que se você tem uma diabetes, se você tem uma hipertensão e etc., e você mantiver esses problemas bem controlados, qualquer outro tipo de problema de saúde que vier, você vai estar mais protegido. Então, a gente oferece muito isso para os nossos clientes. E, como eu disse no início da nossa conversa, a PagMenos, ela atende principalmente o público de uma faixa de renda mais popular que não tem acesso a 70% da população, pelas nossas medições, desses públicos, não tem plano de saúde privado. Então, ele depende ou do sistema público de saúde ou dos seus próprios recursos ali para poder fazer um primeiro atendimento. Então, a gente procura oferecer dentro das nossas lojas um serviço de saúde que caiba no bolso dessa população. Então, todos esses serviços que eu citei, exemplos, né, de pressão arterial, medição de pressão arterial, glicemia e assim por diante, são preços bastante acessíveis para essa população e que é muito importante para ela. É importante para ela e é importante para a PagMenos, porque quanto mais a gente conhece os problemas de saúde dos nossos clientes, a gente consegue apoiá-los oferecendo produtos relacionados à sua patologia. Então, se tem uma pessoa com diabetes, a gente vai então oferecer produtos sem açúcar e assim por diante, e apoiá-lo nesse controle das suas patologias. Por isso a gente acha tão importante, e é mais ou menos o que a gente vê fora do Brasil acontecendo, né? Por exemplo, na CVS nos Estados Unidos, eles têm o Minute Clinic, que é dentro das farmácias da CVS, e lá também eles oferecem para os seus clientes esses serviços. E lá a linha de serviços é ainda maior. Aqui no Brasil aumentou bastante a oferta de serviços, né? Por exemplo, também agora durante a pandemia, a Anvisa autorizou a realização de telemedicina dentro das farmácias, então a gente oferece também esse serviço dentro das nossas farmácias, mas ainda com um espectro menor de serviços em comparação com o mercado americano, mas a gente aposta muito nesses serviços e estamos tentando apoiar a população nesse sentido. Então, o portfólio genérico é um portfólio bastante importante também relacionado a essa população que a gente atende, porque é um produto que ele é um preço aproximadamente metade, 50% mais barato em relação aos seus produtos de referência. Então, a gente já vem, já de alguns anos para cá, apoiando a população no sentido de demonstrar toda a eficácia, né, desses produtos e a gente ainda tem uma participação menor em termos de genérico dentro do nosso faturamento quando comparado com outras redes de varejo farmacêutico. A gente tem aproximadamente 9% da nossa venda de produtos de medicamentos genéricos. Existem concorrentes nossos com 11% até 14% de participação dos produtos genéricos. Então, o que a gente vem fazendo é apoiando, inclusive, os nossos atendentes dentro de farmácia com informação, municiando de informação, para que a gente consiga ampliar e oferecer esses produtos, e também a própria indústria em si, né, também informando, né, dando mais informações para os consumidores, isso consequentemente vem aumentando a participação. O Brasil também fazendo um paralelo similar ao que a gente fez em relação ao tópico anterior, aqui no Brasil mais ou menos 30% de medicamentos são medicamentos genéricos, né, vendidos dentro do Brasil. Fazendo paralelo com os Estados Unidos, lá mais de 80% dos medicamentos já são medicamentos genéricos. Então o Brasil ainda está muito atrás e alguns anos atrás em relação à participação de genéricos, e isso depende muito de informação. Então, acho que estamos caminhando, estamos evoluindo, a PagMenos faz parte deste movimento e é provável que no futuro essas participações continuem aumentando. A gente tem o indicador que a gente mais acompanha aqui na companhia, um dos que a gente mais acompanha é o que a gente chama de vendas de mesmas lojas, né? Vendas daquelas lojas que tiveram operação em 2 anos comparáveis. E nesse caso, realmente, a PagMenos no ano passado teve essa venda de mesmas lojas superior a 10% de crescimento. Foi um crescimento bastante robusto
E na nossa visão isso é fruto de muito trabalho feito naquele período também que eu comentei, de 2017 a 2018, onde a companhia fez muitos investimentos em diferentes frentes, dentre elas novos executivos foram contratados para nos apoiar em diversas áreas estratégicas da companhia, muitos investimentos em tecnologia para poder ter os canais digitais e todos os sistemas utilizados pela companhia como um todo reforçados, revisamos a nossa estratégia, fechamos aquelas lojas que não tinham boa performance, ajustamos o portfólio de produtos das lojas. A companhia realmente reforçou muito as suas estruturas dos canais digitais e esses canais vêm crescendo bastante também no nosso setor e isso tem nos ajudado sim a incrementar o faturamento da companhia. Acho que todo varejo está passando por essa transformação, né, e investindo bastante em canais digitais. O varejo farmacêutico ainda é um varejo que ainda tem algumas barreiras, né, por exemplo, uma parte dos produtos que a gente vende nas nossas lojas são produtos com prescrição retida, então a Anvisa ainda não liberou a venda remota desses produtos, ou seja, a pessoa que quer fazer uma compra de um medicamento, de um antibiótico, por exemplo, ela tem que se deslocar até a loja para poder apresentar a sua receita. Então, mas independente dessas barreiras, o volume de vendas, sem dúvida, vem aumentando bastante pelos canais digitais. A Pague Menos investiu muito nesses canais, reforçou muito as suas plataformas. A gente agora, nos próximos meses, lança um novo app com uma usabilidade bastante melhorada, né? Então, toda a forma de interação com dos aplicativos com os usuários é bem mais lúdica e bem mais fácil de navegar. E esse é um processo que a companhia já vem investindo há bastante tempo. Hoje, a participação das vendas dos canais digitais é de aproximadamente 6%, mas a gente vem aumentando essa participação ao longo dos trimestres, e a gente acredita que esse movimento é um movimento sem volta que deve continuar crescendo. E no nosso caso, no Varejo Farma, a combinação da loja física com os canais digitais ela é muito importante, porque a pessoa que faz uma compra de um medicamento, ela normalmente quer receber o seu produto num curto espaço de tempo. Então, diferente de um livro, diferente de um eletrodoméstico, que ela espera ali 1 ou 2 dias, ou até um pouquinho mais para receber o seu produto, no medicamento ela quer receber normalmente ali em poucas horas. Então, a capilaridade em número de lojas é bastante importante nessa conjuntura da omnicanalidade que você comentou, Alex. Então, os investimentos nos canais digitais são importantes e os investimentos nas lojas físicas continuam também sendo importantes no nosso setor, porque quanto mais próximo do cliente a gente estiver, mais rápido a gente vai conseguir entregar essa mercadoria para ele. Então, essa combinação vem funcionando bastante bem e a gente pretende ampliar tanto as lojas físicas quanto os nossos canais digitais. A Pague Menos já tem o seu marketplace, ela vem incorporando aos poucos novos sellers que a gente chama dentro do nosso marketplace para oferecer diferentes categorias de produtos complementares àquelas categorias de produtos que a gente tem dentro do nosso portfólio. Então, como o digital, essa questão do marketplace, ela tende também a ir ganhando robustez ao longo dos tempos e a gama de produtos vai aumentando. Com relação à parte logística, para algumas categorias de produtos, né, como a gente vai acoplando esses sellers dentro dos nossos marketplaces, a gente obviamente vai testando a qualidade das entregas desses sellers, né, e os mecanismos que eles utilizam para suas entregas, e obviamente coletando dos nossos clientes os feedbacks dos níveis de atendimento, e para obviamente sempre manter dentro das nossas plataformas aqueles sellers que conseguem atender um excelente nível de serviço, como nós conseguimos. Hoje, cerca de 80% dos nossos produtos são entregues dentro do mesmo dia, dentro das vendas via dos nossos canais digitais. Então, a gente busca ter um nível bastante alto de excelência em termos de entrega para os nossos consumidores e a gente também exige isso de todos os sellers que estarão conosco dentro do nosso marketplace.
A Extra Farma, ela é uma empresa que atua predominantemente nessas regiões Norte e Nordeste, onde a Pague Menos é bastante forte, né? Então, das 400 lojas, um pouco mais de 400 lojas da Extra Farma, acho que 90, 80, 90% delas estão nas regiões Norte e Nordeste, que são duas regiões que a gente, sem falsa modéstia aqui, talvez seja a empresa que mais conhece dentro do varejo farmacêutico essas duas regiões. A gente tem mais de quase 800 lojas nessas regiões, então a gente domina bastante, conhece bem a forma de operar nesses mercados. Então, essas 400 lojas são lojas complementares ao nosso portfólio. Então, como você bem mencionou, a companhia ela captou no mercado de capitais aproximadamente 750 milhões de reais, e esse dinheiro seria investido para abertura de lojas, e o que a gente acabou fazendo, além de ter o nosso ritmo de abertura de lojas, a gente encontrou na Extra Farma uma oportunidade única de aumentar e ampliar o nosso portfólio e antecipar aproximadamente 3 anos o nosso ciclo de expansão. Então, como também foi mencionado em algum momento da reportagem de hoje, o Grupo Ultra já tinha se manifestado há alguns anos atrás o interesse de se desfazer, né, para poder voltar a focar nos seus setores, né, de óleo e gás, e pelo fato da Extra Farma estar nessas regiões onde a gente domina, dentro daquele público que a gente também sabe operar bem, que é o público da classe média expandida, são lojas que a gente acredita que consiga replicar o modelo da Pague Menos do Hub de Saúde, que a gente também já conversou um pouco antes. Então, ela teve, eu diria que uma sinergia única, eu diria, de oportunidade em termos do valor, né, da transação, da quantidade de lojas e do potencial de sinergia que a gente consegue capturar em termos de redução de custos logísticos, né, como você bem falou. A Extra Farma tem 4 diferentes centros de distribuição nas regiões Norte e Nordeste, o que vai nos ajudar bastante a abastecer, inclusive, as lojas da Pague Menos, e a Pague Menos vai poder usar a sua estrutura logística para abastecer as lojas da Extra Farma. Então, realmente é uma combinação quase que perfeita, eu diria, em termos de região, de público, de oportunidade de captura de sinergias, de ampliação do Hub de Saúde, entre outros quesitos. Então, neste momento, a companhia está focada tanto no seu plano de expansão, que permanece, mesmo com a aquisição da Extra Farma, a companhia ainda acredita que tem vários espaços a serem preenchidos, tanto na região Norte e Nordeste quanto em outras regiões do Brasil. Então, a gente vai continuar abrindo um número relevante de lojas, tanto na região Norte e Nordeste quanto em outras regiões do Brasil, e vai focar e vai trabalhar bastante para que a gente tenha uma integração da Extra Farma o mais ótima possível. E esse é um processo relativamente longo, então estamos focados nisso por enquanto, não pretendemos fazer outros movimentos inorgânicos nesse período. A gente já vem trabalhando nesse novo ciclo de expansão da companhia desde o início do ano passado, desde o início de 2020. Obviamente, depois do IPO, que foi em setembro do ano passado, a companhia então passou a ter os seus recursos para poder assinar os contratos dos novos pontos comerciais e começar a construir as novas lojas. Então, o processo de inauguração de uma loja, desde o seu início, que é da prospecção de ponto, leva aproximadamente 6 a 7 meses, podendo chegar até um pouquinho mais. Então, quando a gente já vinha planejando no início do ano passado, a gente já sabia quais eram as regiões que a gente prospectaria pontos, e essas prospecções e os contratos passaram a ser assinados a partir de setembro do ano passado, que foi quando a gente fez o IPO. E as lojas começaram a serem inauguradas agora. A primeira inauguração aconteceu em março, tivemos algumas inaugurações agora entre os meses de abril e maio, e um volume normalizado de inaugurações a gente deve observar a partir de julho, no terceiro trimestre desse ano. Então, a gente estava ali retomando, o fluxo de inauguração, prospecção, assinatura de contrato, obra, entre outras coisas. Então, a gente começou ali com um número pequeno de lojas, que é o que está acontecendo agora nesses meses de abril até junho, para já normalizar num patamar médio de inaugurações a partir do mês de julho em diante. A gente vem apoiando bastante essa causa ecológica. A Pague Menos, como você bem disse, lançou aqui shampoos e condicionadores em barra, que é bastante inovador, com produtos realmente muito conectados com essa proposta ecológica.
E a gente já tinha, mesmo antes desses lançamentos, uma gama relevante de produtos, né? Por exemplo, canudos de inox, sacolas com produtos feitos com produtos biodegradáveis e assim por diante. E a gente vai continuar cada vez mais ampliando essa gama de produtos, porque isso está dentro das nossas propostas e estratégias de apoiar não só o S, né, dentro da plataforma do ESG, mas todos os temas também, além dos temas sociais, ambientais e de governança. Então, todas essas 3 frentes estarão bastante robustecidas daqui em diante. A gente vem trabalhando forte já desde o início desse ano, final do ano passado, um relatório de sustentabilidade para apresentar para o público em geral, para investidores e população como um todo, não só essa linha de produtos ecológicos, né, dentro da nossa marca própria, mas todas as outras iniciativas que a companhia faz para apoiar os temas sociais, ambientais e de governança de diferentes frentes. Isso a gente deve, assim que ele estiver pronto, a gente vai dar a publicidade dele. A Pague Menos foi a primeira rede de farmácias grande, né, de escala nacional, a oferecer os testes de Covid-19 aqui no Brasil. Logo no dia 29 de abril do ano passado, quando a Anvisa autorizou as farmácias a comercializarem esse produto, a Pague Menos prontamente começou a comercializar. Então a gente se orgulha bastante de poder oferecer para a população esse que é um dos principais elementos de controle, né, ou de tentativa de controle da pandemia. E desde então, a Pague Menos é um dos protagonistas de venda desse produto. Sem dúvida, ele é importante para a população neste momento e, óbvio, para a companhia que traz os seus resultados em termos de faturamento, mas o mais importante para a gente é oferecer para essa população, e a gente oferece num preço bastante acessível esses testes, para que a população faça esse controle, né, e descubra se está ou não contaminada para poder tomar as suas medidas preventivas. E obviamente, além, né, a gente vem oferecendo esses testes de Covid dentro das clínicas farmacêuticas que a gente comentou. Então, a Pague Menos, das mais de 1.100 lojas espalhadas pelo Brasil, mais de 800 lojas, a gente tem o nosso serviço de clínicas farmacêuticas dentro dessas lojas. Então, a gente talvez seja uma das redes de farmácia mais preparadas para oferecer esses serviços aqui no Brasil, e a gente vem ampliando o número de farmácias com esses serviços, e a gente acredita que isso é bastante importante. Além disso, a gente se colocou à disposição durante a pandemia também para praticamente todos os estados e prefeituras onde a gente atua, para utilizarem a plataforma das lojas da Pague Menos como hubs de vacinação. A gente fez isso lá no início da pandemia com H1N1, né, porque alguns estados ofereceram as vacinas para poder fazer uma boa triagem das pessoas que tinham Covid ou não. Então, no Maranhão, no Pará, em São Paulo, a gente apoiou os estados e as prefeituras em testes em vacinas de H1N1. E agora também na vacinação de Covid, a gente também apoiou vários municípios com as vacinas de H1N1. E estamos, não só a gente, mas todas as farmácias associadas à Abrafarma, prontamente disponíveis para os governos em geral a utilizarem a nossa plataforma, porque a gente realmente acredita que só com o teste, com vacinação, a gente vai conseguir controlar essa pandemia e retomar os prumos, né, da economia e da nossa vida normal. Então, a gente se coloca como uma das principais plataformas para fazer isso, e estaremos sempre à disposição de todos os governos. Bacana, e esse foi o Luiz Renato Novaes, CFO da Pague Menos, em entrevista aqui para o BMC Business. E agora a gente vai voltar com o Alex André, que ele vai falar um pouco do contexto macro dessa semana e de como isso pode impactar as companhias. Fala, Alex. É isso aí, Daniel Morales, falando um pouquinho, né, do que está acontecendo no mercado, né? Hoje começa a semana, né, muito turbulenta nos mercados, não só aqui no Brasil, mas também ao longo do mundo. A gente vai trazer alguns gráficos que trazem esse contexto, né, ou seja, o que realmente está acontecendo e como pode impactar
as principais companhias aqui do Brasil e também, claro, no mundo afora, né? Então a gente tem aqui uns 5 gráficos que eu coloquei para a gente comentar. O primeiro, né, é o termômetro, né, da CNN Business, né? Ou seja, esse termômetro ele é atualizado, né, todos os dias. Esse gráfico, né, esse termômetro ali, esse velocímetro, como pode dizer, né, ele foi ali atualizado hoje, né, em torno ali das 10 da manhã. O que mostra, né, esse termômetro, né, esse velocímetro? Ele demonstra ali que principalmente o mercado ele está, né, principalmente tendo um sentimento de medo, né, ou seja, um extremo medo, né, está ali indicando entre 0, né, e até ali em torno de 20, né, em torno de 30 ali em 20. Esse número simboliza ali o medo, né? Ou seja, o mercado ele está muito bear, né? Esse mercado de urso, né, que diz ali numa linguagem do mercado, que principalmente nesse tipo de leitura do mercado indica um mercado de compra, né? Então, cada vez mais que o mercado está com medo, né? Ou seja, esse número está no tangente ali vermelho, indica ali a possibilidade de compra, né? Ou seja, o mercado está positivo para novas compras. Quando o mercado ele chega próximo de 100, né, ele fica totalmente extremo, né, na parte ali de ganância, ou seja, o mercado fica muito confiante. Inclusive, ali na semana passada, né, a pontuação girava em torno de 38, né, um mês atrás o mercado estava com medo ali, estava em torno de 30, e agora muito abaixo dos 23, né, que era o dia anterior, na sexta-feira, agora ficando com uma pontuação de 19. E lembrando que um ano atrás o mercado estava em alta, né, depois da Covid. A gente está falando de julho de 2020, né? Então, principalmente agora, depois de um ano, né, o mercado saiu ali de 63 pontos para 19 pontos, que simboliza ali principalmente uma oportunidade de novas compras, né, não só de ações, mas também dos principais produtos ali de renda variável, né, aqui no Brasil e também no mundo. Lembrando que esse gráfico, né, retrata os ativos americanos, tá bom, pessoal? Não são ativos aqui brasileiros, mas também reflete no que passa aqui também na Bolsa, principalmente o Ibovespa. No próximo slide, né, no próximo gráfico, a gente vai falar um pouquinho das empresas europeias, tá? Principalmente no índice chamado Stocks 600, né, ou seja, e também no S&P 500, né, ou seja, o que reflete nas bolsas europeias e também nas bolsas americanas, principalmente, né, com a revisão, né, de earnings per share. Né? O que é earnings per share? É lucro por ação, né? Ou seja, a revisão de lucros para cima. A gente observou, principalmente ali desde o primeiro trimestre de 2020, passando pelo segundo e pelo terceiro, né, uma queda, né, muito significativa de lucros das empresas, principalmente ali pelos lockdowns, né, e agora, a partir do terceiro trimestre, as companhias, né, os analistas já precificando, né, o lucro por ação das principais companhias do mundo, né, tanto na Europa como nos Estados Unidos, esse crescimento muito forte, superando inclusive anos de 2016, 2015, 2017, 2018, 2019, ou seja, um crescimento muito robusto, principalmente uma leitura de maior liquidez nos mercados e também essa linha vermelha aqui, né, entre essas duas barras, né? Lembrando que essa barra branca representa o EPS, né, o Earnings Per Share do S&P 500, o Stock 600, as empresas europeias, e também essa linha vermelha, né, é o PMI composto global, tá? Ou seja, o PMI é principalmente o principal termômetro do mercado que mede ali, né, ou seja, uma pontuação de 50 pontos para cima, mede o índice de expansão e abaixo de 50 indica retração, então um indicador de PMI, né, global acima de 50 pontos. Tá? Passando para o próximo slide, vai falar um pouquinho, né, sobre o risco, né, de preços de commodities, né, que impactam aqui no GPM, no IPCA aqui no Brasil, e aqui traz uma linha muito interessante, essa linha azul escura, né, uma linha mais clara, né, mais de neon aqui nesse gráfico, são gráficos de commodities, né, o índice de commodities, que retrata ali preços de alimentos, né, inclusive aqui no Brasil foi muito impactado, né, por essa linha, né, e reflete que tange ali a inflação. E essa linha mais escura, né, que fica ali logo abaixo, são linhas ali praticamente que mede, né, a incerteza da política econômica. Né? Então, ou seja, cada vez mais que os alimentos, né, as commodities, apresentam uma valorização muito forte, traz um risco, né, de uma política cada vez fiscal mais severa, né, como pode-se dizer. Por quê? O mercado, né, ele consegue precificar que essa inflação talvez não seja temporária, como o próprio Jerome Powell, né, o presidente do Fed, diz, inclusive dirigentes do Banco Central do mundo todo, né, diz, inclusive até que no Brasil, né, o Roberto Campos Neto diz que a inflação é temporária. Então, isso que a gente observa basicamente nesse gráfico né, os preços dos alimentos, né, das commodities em si como um todo, estão surpreendendo positivamente e traz aos bancos centrais, né, uma leitura de preocupação referente à inflação e aumentar as taxas básicas de juros para simplesmente frear, né, o aumento da inflação e superaquecimento da economia. Então esse principal gráfico retrata
trata essas duas vertentes, tá? No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho, né, também sobre a criação de novos unicórnios, né? O que é unicórnio, né, na bolsa, enfim, das empresas, né? São empresas que são avaliadas em mais de $1 bilhão, né, nos Estados Unidos. Esses tipos de empresas, no segundo trimestre, né, de 2021, agora, comparando, né, com o primeiro trimestre, né, e segundo trimestre também, a gente está comparando ali com o segundo trimestre de 2020, que foi o pior momento da pandemia, com o segundo trimestre agora de 2021, um crescimento de 491% de ano contra ano trimestralmente. Né? Então são mais de 136 unicórnios, ou seja, são mais de 136 bilhões de dólares que foram criados, né, novas empresas com novos nichos de mercados, lembrando que a gente passou por uma pandemia, né, e essa pandemia trouxe, né, uma mudança muito grande da sua forma de consumir, da sua forma de socializar, de uma forma como um todo, e trouxeram novas empresas, né, com uma nova perspectiva, com uma nova criação de valor e também um crescimento muito forte, né, despontando ali de vários anos, desde 2016, essa criação de novas empresas. E também um outro ponto muito interessante é essa geração, essa liquidez global. Né, o próprio Estados Unidos, né, muita gente comentando, né, os Estados Unidos imprimiu, né, muitos dólares, ou seja, ele realmente pagou muito auxílio, né, ou seja, teve muita liquidez nos mercados, né, até o próprio programa de recompra de títulos, né, não só aqui dos Estados Unidos, mas também da Europa, né, trouxe esse excesso de liquidez global e, consequentemente, né, trouxe essa preocupação, mas por um lado, um lado positivo, que são novas empresas cada vez mais focadas em crescimento, empresas de growth, empresas que foram criadas do zero, né, e agora tem uma avaliação de mercado de mais de $1 bilhão, tá bom? Lembrando ali que segundo trimestre de 2020, era um pouco mais de 23 unicórnios, né, na Bolsa Americana. E agora nosso último slide, né, nosso último gráfico, a gente vai comentar aqui um pouquinho sobre fluxo, né, de fundos mútuos, né, os fundos de equity globais, né, ou seja, os fundos que investem em ações, né, no mundo todo, e que a gente observa nesse gráfico, né, esse gráfico também do Goldman Sachs. Né. Esse gráfico aqui a gente consegue entender um pouco mais que o mercado em si, né, olhando desde ali de dezembro de 2009, né, numa média ali de 52 semanas e também numa média de 4 semanas, a gente consegue observar que o mercado, né, está principalmente num fluxo muito positivo. Né, a gente está falando de um fluxo de $11 bilhões, né, agora, mesmo que a gente já superou ali um pico, né, de próximos 50 bilhões, né, um pouco acima de $40 bilhões, mesmo o mercado com uma queda de fluxo para ações, ou seja, a gente está observando essa aversão a risco no dia de hoje, né, ou seja, o mercado cada vez mais com medo, né, ou seja, investir em ações, principalmente em variante delta, em preocupação com inflação, como eu comentei, então alguns fundos tirando, né, dinheiro também de ações, e esse fluxo aí não está negativo, está ainda muito forte, né, continua num patamar muito robusto, mas lembrando, né, a gente conseguindo ali olhar as médias, né, desde 2009, né, agora até 2021, o fluxo está positivo e ainda tem uma tendência ainda muito positiva ainda para continuar crescendo a alocação, né, o fluxo de ações, né, de equity dos fundos mútuos globais. Tá? Então, a gente não está falando só de Brasil, a gente está falando de Europa, de Ásia, de Estados Unidos, né, do mundo todo, a alocação dos principais grandes fundos mundiais. Beleza, Daniel? Então, esses são os principais gráficos, né, 5 gráficos para você começar bem a semana, para entender um pouco mais do cenário, né, sair ali de uma leitura muito mais conjuntural, né, macroeconômica, como o próprio mercado diz, né, uma leitura mais top-down e também bottom-up, né? Ou seja, o que reflete nas principais companhias aqui da Bolsa do Brasil e também, claro, nos Estados Unidos, né, Daniel? É isso aí, Alex, bacana, obrigado pela análise, eu já estou aqui lembrando que são 4 horas e 37 minutos, a gente está encerrando aqui, a Hanna já está dando uns bicudos em mim aqui, falando sai do ar, sai do ar, tô brincando. Mas, Alex, obrigado pela companhia aí no programa de hoje e até amanhã. Muito obrigado, Daniel, compartilhar aqui, né, junto com o nosso telespectador aqui, o BMC Business. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês também que sempre nos acompanham. Também deixa a nossa mensagem no chat, a gente está sempre também acompanhando. E também, claro, não deixa de seguir nossas redes sociais também. Lembrando que todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, eu estou junto com o grande Rafael Lara para falar do fechamento do mercado, sempre com muita criatividade, né, com muita alegria e também, claro, interagindo com todos vocês no Instagram da BMC News, bmc.news. Te espero lá entre 6h20 e 6h30 da tarde. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos e muito obrigado, Daniel.
Valeu, Alex, obrigado, abraço para você. Então, só lembrando aí que o Alex passou, @bmc.news, o nosso Instagram, e também lembrando o nosso portal que tem atualização minuto a minuto com tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, bmcnews.com.br. Eu, Daniel Morales, vou ficando por aqui. Amanhã a Débora Oliveira está de volta aqui no comando do BMC Business. Você continua com a nossa programação, vem aí Hanna Beltrão, Rafael Lara no BMC Now. Obrigado pela sua audiência, um abraço para você e até mais. Tchau!